Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui em nosso canal de anatomia voltada para o trauma. É um curso completo, totalmente de graça para você que tem interesse em trabalhar com atendimento pré-hospitalar e em pronto-socorro, tá bom? Hoje irei falar sobre as estruturas das nossas vértebras. E como eu mencionei em vídeo anterior, irei falar de duas vértebras também que são totalmente especiais aí para nossa região cervical, que são o atlas e o axis. Você conhece as estruturas dessas duas vértebras? Se não, fique até o final deste vídeo que você vai sair compreendendo tudo sobre esse assunto. Além disso, para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou fisioterapeuta e irei te guiar aqui pelo caminho da anatomia. Além disso, tenho duas informações muito importantes. Aqui abaixo tem o meu curso de anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular com foco nas urgências cardiovasculares, e também tem um curso de kinesiotape avançado. Esse é voltado mais para fisioterapeutas e educadores físicos. Se você se encaixa nesse padrão, então venha conhecer o curso de kinesiotape. Já o de anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular é um curso amplo, ou seja, é para todos os profissionais da área de saúde, tá bom? Então, pessoal, dito tudo isso, vamos agora para a nossa sala de aula conhecer um pouco das estruturas das nossas vértebras. Então, pessoal, o conjunto de vértebras formam a nossa coluna vertebral, qual tratei em vídeo anterior. Se você perdeu, não se preocupa que eu vou deixar aqui no final do nosso vídeo para que você tenha acesso à nossa primeira aula, tudo bem? Então, as vértebras, elas são um conjunto de vértebras que formam a nossa coluna vertebral, e é sobre ela que irei tratar no dia de hoje. Não irei falar sobre os discos intervertebrais. Aí eu irei tratar em um novo vídeo. Como eu falei, o nosso curso é bem aprofundado, realmente, para que você saia sabendo de tudo sobre anatomia do corpo humano, voltado para o trauma, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer aí as estruturas das nossas vértebras. É importante que vocês saibam que nem toda vértebra possui essa estrutura aqui, que é chamada de corpo vertebral, tudo bem? Então vamos lá. As vértebras, elas têm como composição essa região aqui, vertebral body ou corpo vertebral. Também existe o forame vertebral. Esse forame, pessoal, ele é o espaço onde passa aí a nossa medula, tá? Deixa eu abrir a imagem maior para vocês, para que vocês possam observar. Então, o forame vertebral, que é esse espaço aqui, ó, é onde passa exatamente a nossa medula, ok? É no forame vertebral, tá bom, pessoal? Foi só para esclarecer essa parte aí para vocês. Então vamos lá. Além disso, possui essas partes ósseas aqui, essas pontas ósseas aqui, ó, tá, pessoal? Isso aqui são chamados de processos transversos, ok? Além dos processos transversos, possui a região articular do processo transverso. Aí existe também o processo acessório e a lâmina. A lâmina é essa região aqui, ó, pessoal. A lâmina é essa região aqui, ok? Da vértebra, conforme vocês estão visualizando na imagem. Além disso, existe aqui o processo espinhoso, que seria essa parte óssea que as pessoas acham, isso aqui é uma região muito pontuda. Então, essa é a região do processo espinhoso da sua vértebra. A maioria das vértebras que compõem a nossa coluna, ela é dessa forma. Só que, como falei para vocês anteriormente, existem duas vértebras totalmente diferentes, tá? São especiais. E essas vértebras chamamos de atlas, que é essa de cima, e o axis. O atlas, ela é a primeira vértebra da nossa coluna, ou seja, ela está situada na região cervical. A nossa segunda vértebra, ela é chamada de axis, tá? Ou seja, ela está logo abaixo aí do nosso atlas. Por que ela tem essa importância? Porque, pessoal, essas vértebras, primeiro, o atlas, ele faz com que haja o apoio do nosso crânio. E o axis, ele faz com que
haja a rotação da nossa cabeça, esse movimento que realizamos. Além disso, são essas duas vértebras que permitem também a flexão e a extensão, facilitam na verdade a flexão e a extensão da região cervical, tá bom? Agora vamos conhecer um pouco mais das estruturas dessas duas vértebras que são realmente curiosas, tá? Vocês vão observar agora que realmente elas são bastante diferentes se comparadas à que eu falei anteriormente para vocês. É muito importante agora que vocês fiquem atentos a essa parte dessas duas vértebras, porque é de extrema importância para quem já trabalha no atendimento pré-hospitalar. Eu acredito que vocês quem já fez algum curso de socorrista, já viu que muitas das vezes eles falam: mantenham o controle cervical, peça que o paciente não realize movimentos. Por quê, pessoal? Como eu falei em vídeo anterior, mas para quem não veio, eu vou dar uma pincelada aqui bem rápida, bem básica, tá? As lesões que ocorrem na região cervical, se seccionar ou se trazer alguma lesão medular, elas são chamadas de tetraplegia. Ou seja, o paciente que sofreu lesão medular ali na região cervical, entre C1 e C7, ele é um paciente tetraplégico. E a pergunta que eu fiz no vídeo anterior, que foi uma pergunta bem curiosa e muitas pessoas acredito que não sabiam, o paciente tetraplégico, ele pode movimentar os membros superiores? E aí, pessoal? Sim, é possível que um paciente tetraplégico consiga movimentar os membros superiores. Tudo isso aí vai depender da altura da lesão, ou seja, quanto mais próximo ao 1, ou seja, quanto mais próximo à primeira vértebra, maior será o déficit funcional daquele paciente. Ou seja, se for uma vértebra ali entre C3 e C4, por exemplo, o paciente ele não consegue movimentar os membros superiores. Aí sim, ele só teria a questão da cabeça, tá bom? Então, pessoal, abaixo de C7, tá? Que seria T1, T2, T3, assim por diante, é esse paciente que sofre lesão nessa região, ele é chamado de paraplégico. Resumindo, lesionou a coluna cervical e lesionou a medula na região cervical, tetraplégico. Abaixo, paraplégico. Tudo bem? Em vídeo futuro, que é quando vamos fazer mais um aprofundamento, vocês irão analisar a questão de uma escala, que tem uma escala de injúria, e vocês irão observar bem essa questão medular, ok? Enquanto isso, é importante apenas que vocês aprendam essa questão que eu falei agora. Anotem aí direitinho. Se vocês já estudam isso, façam a revisão e acompanhem as nossas aulas. Então vamos para frente. Então, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, o Atlas, tá? Que é a primeira vértebra aí, o Atlas, ele não possui o quê? Vocês conseguem observar o que o Atlas não possui? Então, pessoal, ele não possui corpo vertebral. E o processo espinhoso e o processo transverso. Entendeu? Vocês observam que realmente é uma vértebra bem diferente? Então, se nós descermos aqui mais um pouquinho, vamos ver o áxis. O áxis, como eu falei, é a nossa segunda vértebra da coluna cervical. Se você observar, ele possui essa protuberância aqui que é chamada de odontoide. E muitas pessoas chamam de dente do áxis. Tudo bem? Então, é como essa região é como se fosse parte do corpo do áxis, só que com o crescimento vertical, tá? O processo odontoide fosse a parte do corpo do áxis que cresceu, só que subiu. Compreenderam? Então, mas por quê? Aí tem a importância que eu falei, o movimento e rotação aqui, ó, da nossa cabeça. Aqui nessa outra imagem, você observa que o Atlas, tá, está sobre o áxis e o dente dele está aqui, ó, o processo odontoide está aqui, nessa região, passando entre o Atlas e o seu ligamento transverso, que é o ligamento transverso do Atlas.
Se esse ligamento não existisse, o que vocês acham que poderia ocorrer com o que eu falei agora anteriormente? Aqui, ó. Então, pessoal, se esse ligamento não existisse, poderia ocorrer o escorregamento do áxis. Com esse escorregamento, esse dente, esse osso, iria comprimir o que, pessoal? A medula. Exatamente. E o paciente poderia vir a óbito. Por quê? Iremos saber futuramente. Existe aqui na região da nossa região cervical, ela é conhecida como área nobre. E essa área nobre existe as ramificações que são ligadas diretamente ao nosso centro respiratório. E uma lesão ali geralmente é fatal. Então, se você chegou até o final e ainda não é inscrito no nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aqui abaixo no botão vermelho de inscreva-se. Lembre-se de ativar o sininho, colocando sempre em todas as notificações. Além disso, já tem um novo canal, que é o podcast da PhysioRunner Brasil. Iremos trazer um convidado ou uma convidada da área de saúde ou da área do esporte para conversarmos e aprendermos junto com eles. Então eu espero a sua inscrição lá no nosso canal de podcast para que você possa participar junto comigo nessa conversa que teremos com esses profissionais, e você também vai me ajudar a fazer o nosso podcast, tudo bem? Então o link estará aqui na descrição também do vídeo. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu!